Vamos inserir gráfico na planilha. Clique na guia Inserir. Na seção Gráfico contém várias ferramentas. Ferramenta Gráficos recomendados. Quer que recomendemos um bom gráfico para apresentar seus dados? Selecione Dados na sua planilha e clique nesse botão para obter um conjunto personalizado de gráficos que achamos que se ajustarão melhor aos seus dados. Ferramenta Inserir gráfico de colunas ou de barras. Use esse tipo de gráfico para comparar visualmente valores entre algumas categorias. Clique na seta para ver os diferentes tipos de gráficos, de coluna e de barras disponíveis e pause o ponteiro nos ícones para obter uma visualização do seu documento. Ferramenta Inserir gráfico de linhas ou de área. Use esse tipo de gráfico para mostrar tendências ao longo do tempo, ano, mês e dias, ou categorias. Clique na seta para ver os diferentes tipos de gráficos, de linha e de área disponíveis, e pause o ponteiro nos ícones para obter uma visualização no seu documento. Ferramenta Inserir gráfico de pizza ou de rosca. Use esse tipo de gráfico para mostrar proporções de um todo. Use quanto o total de seus números for 100%. Clique na seta para ver os diferentes tipos de gráfico de pizza e de rosca disponíveis e pause o ponteiro nos ícones para ter uma visualização em seu documento. Inserir gráfico de hierarquia. Usar esse tipo de gráfico para comparar partes com o todo, ou quanto várias colunas de categorias formam uma hierarquia. Clique na seta para ver os diferentes tipos de gráficos de hierarquia disponíveis e aponte para os ícones para ver uma visualização em seu documento. Inserir gráfico de estatística. Use esse tipo de gráfico para mostrar análise estatística dos dados. Clique na seta para ver os diferentes tipos de gráficos de estatísticas e posicione o ponteiro sobre os ícones para ver uma visualização do documento. Inserir gráfico de dispersão XY ou de bolha. Use esse tipo de gráfico para mostrar o relacionamento entre conjuntos de valores. Clique na seta para ver os diferentes tipos de gráficos de dispersão e de bolhas disponíveis e pause o ponteiro nos ícones para ter uma visualização em seu documento. Inserir gráfico de radar, superfície, ações, funil ou cascata. Clique na seta para ver os diferentes gráficos de radar, superfície, ações, funil ou cascata disponíveis e posicione o ponteiro sobre os ícones para ver uma visualização do documento. Inserir gráfico de combinação. Use esse tipo de gráfico para realçar tipos diferentes de informações. Use esta opção quando o intervalo de valores no gráfico variar muito ou quando você tiver tipos de dados mistos. Clique na seta para ver gráficos de combinação pré-definidos e pause sobre os ícones para ver uma visualização do documento. Clique em Criar gráfico de combinação personalizado para escolher tipos de gráficos diferentes para combinar. Mapas. Inserir gráfico de mapa. Use esse tipo de gráfico para comparar valores e mostrar categoria entre regiões geográficas. Clique na seta para ver os diferentes tipos de gráficos de mapa disponíveis e posicione o ponteiro sobre o ícone para visualização do documento. Gráfico dinâmico. Use os gráficos dinâmicos para resumir os dados graficamente e explorar dados complicados. Antes de utilizar uma das ferramentas da seção Gráfico,
Vamos selecionar 2 colunas da tabela, que vai representar graficamente. Selecione a partir da célula A2 até A9, que contém o rótulo "Dada" e contém os registros, as datas. Com a tecla CTRL pressionada, selecione as células de E2 até E9. A data serão os rótulos do gráfico e o saldo serão os valores do gráfico. Na guia Inserir, na seção Gráficos, clique na ferramenta Gráficos recomendados. Contém vários gráficos recomendados. Podemos escolher um gráfico. Por exemplo, dispersão. Um gráfico de dispersão é usado para comparar pelo menos 2 conjuntos de valores ou pares de dados. Use-o para mostrar relações entre conjuntos de valores. Vou clicar em desfazer, inserir gráfico. Com as células selecionadas da tabela, clique na guia Inserir e clique no botão Gráficos recomendados. Estão utilizando a guia Gráficos recomendados. Clique na guia Todos os gráficos. Aí contém as seções Recente, Modelos, Colunas, Linhas, Pizza, Barras, Área, XY, Dispersão, Mapa, Ações, Superfície, Radar, Mapa de árvore, Explosão solar, histograma, caixa e caixa estreita, cascata, funil, combinação. Podemos escolher um modelo qualquer. Clique em OK. Clique em Desfazer, Inserir gráfico. Mantenha as células selecionadas da tabela. Clique na guia Inserir. E vamos apresentar as outras ferramentas da seção Gráficos. Coluna 2D, coluna 3D, barra 2D e barra 3D. Inserir gráfico de hierarquia. Mapa de árvore. Explosão solar. Inserir gráfico de radar, superfície, ações, funil ou cascata. Cascata. Funil. Ações. Superfície. E radar.
Inserir gráfico de combinação. Ensine gráfico de mapa e gráfico dinâmico. Com as células selecionadas da tabela, na guia Inserir, na seção Gráficos, vão utilizar a ferramenta Inserir gráfico de linhas ou de área. Selecione linhas com marcadores. Esse tipo de gráfico para mostrar tendência ao longo do tempo, anos, meses e dias, ou categorias. Use o quanto a ordem das categorias for importante ou ver poucos pontos de dados. Na área do gráfico, vai aparecer 4 setas. Mantenha o botão do mouse pressionado e arraste para o canto o gráfico. E na borda direita da área do gráfico, vai aparecer 2 setas. Mantenha o botão do mouse pressionado e arraste um pouco para a esquerda, para deixar a largura da área do gráfico próximo da largura da tabela. Vamos inserir mais 2 gráficos. Abra a tabela Orçamento de Serviço. Selecione Descrição do serviço, a partir da cela A2 até A6. Com a tecla CTRL pressionada, selecione as células de E2 até E6, que contém os subtotais. E solte a tecla CTRL. Com as células selecionadas da tabela, a descrição do serviço será o rótulo do gráfico e o subtotal será os valores do gráfico. Clique na guia Inserir, na seção Gráficos. Clique na ferramenta Inserir gráfico de pizza ou de rosca. E vamos escolher um modelo. Vamos escolher o primeiro modelo, pizza. Use esse tipo de gráfico para mostrar proporções de um todo. Use o quanto número for iguais a 100%, o gráfico só contiver algumas fatias de pizza. Várias fatias tornam os ângulos difíceis de estimar. Aponte para a área do gráfico, vai aparecer 4 setas. Mantenha o botão do mouse pressionado e arraste o gráfico para o canto. Aponte para o canto direito da área do gráfico, vai aparecer 2 setas. Mantenha o botão do mouse pressionado e arraste para a esquerda, para deixar a largura do gráfico próximo da largura da tabela. Vamos inserir mais um gráfico. Selecione a tabela Controle de Notas. Selecione o rótulo Nome do aluno com os registros alunos, a partir da célula A2 até A7. Com a tecla CTRL pressionado do teclado,
Selecione o rótulo média e as suas porcentagens. Solte a tecla CTRL do teclado. Com as células selecionadas da tabela, clique na guia Inserir. Na seção Gráficos, clique na ferramenta Inserir gráfico de colunas ou de barras. Vamos escolher um modelo. Por exemplo, vamos escolher o primeiro modelo. Coluna agrupada. Use esse tipo de gráfico para comparar valores entre algumas categorias. Use-o quanto a ordem das categorias não for importante. Aponte para a área do gráfico, vai aparecer 4 setas. Mantenha o botão do mouse pressionado e arraste para o canto o gráfico. Solte o botão do mouse. Aponte para o canto direito da área do gráfico, vai aparecer 2 setas. Mantenha o botão do mouse pressionado e arraste para a direita para aumentar a largura da área do gráfico. Ficar quase a mesma largura da tabela. Na próxima aula, vamos utilizar a guia Design do gráfico.